Olá, eu sou a Josélia Aguiar e este é o terceiro e último episódio da minissérie 3 Visões sobre Livro-Reportagem. Durante 3 encontros, conversei com escritores e escritoras com trabalhos de destaque nesse campo. O primeiro foi o Bruno Ribeiro, vencedor do prêmio Todavia de Não Ficção, e que até o final deste ano lança um livro sobre uma história de feminicídio. Depois eu conversei com Adriano Wilson, autor de A Grande Luta. É a história de Acácio Pequeno, um lutador de MMA. Desta vez eu recebo Camila Dias, socióloga que é uma das autoras de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Este livro foi feito em parceria com o jornalista Bruno Paes Mans, foi lançado em 2018 e foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Bruno e Camila traçam as origens e a atuação da organização criminosa PCC, ao mesmo tempo em que vão mostrando a falência da segurança pública no país. Nessa conversa, nós vamos falar, entre outras coisas, sobre como é que escrever um livro dedicado a um tema tão complexo e como é que esse trabalho é feito a 4 mãos. Antes, eu quero deixar um breve recado. Se você quer receber diretamente os episódios do Quarta Capa, siga o nosso podcast no seu tocador favorito, porque essa minissérie pode estar chegando ao fim, mas tem muita coisa boa vindo por aí. Agora vamos ao que interessa. Camila, é um tema bastante difícil e até, de certa maneira, arriscado. Queria saber como que você começou a se interessar por ele, que é um tema que você estuda há bastante tempo, e como você e o Bruno decidiram fazer um livro juntos a esse respeito. Então, eu estudo o tema das prisões e do PCC desde 2003, né, dá para dizer, ou seja, praticamente há 20 anos, né? Em 2017 ou 2016, eu não lembro bem, o Bruno me procurou, né? Eu estava fazendo na época uma pesquisa na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, e eu e o Bruno conversávamos muito, né? Porque ele estava no NEV, no Núcleo de Estudos da Violência, e eu também. Eu sou socióloga, então também sou pesquisadora lá do NEV, e a gente conversava muito sobre esses temas que o Bruno também pesquisa, né? Ele fez uma reportagem para a revista Piauí sobre a expansão do PCC, e a gente conversou muito durante esse período que ele estava escrevendo essa reportagem. Ele ficou bastante tempo pesquisando para escrever essa matéria da Piauí. Eu acho que depois que saiu a matéria da Piauí, veio o convite para ele, né, para o Bruno, da Todavia. Acho que a Todavia convidou o Bruno para escrever um livro sobre esse processo de expansão do PCC, né? E aí, como eu estava fazendo essa pesquisa e estava já em diálogo com o Bruno me convidou para escrever com ele. Então, na verdade, pelo menos nesse caso da guerra, a gente acabou escrevendo um livro com materiais de pesquisas, né, de nós dois. Eu acredito que nenhum dos dois assim estava pretendendo escrever um livro, digamos, de reportagem, né? Eu, pelo menos, acredito que o Bruno também. A gente faz a pesquisa para os artigos acadêmicos, né? Tinha publicado já 2 livros acadêmicos, o Bruno também, mas acabou que surgiu o convite, a gente aproveitou, né? Contando, né, em uma linguagem, digamos, mais acessível, né, menos acadêmica, contando um pouco das dimensões, das dinâmicas relacionadas a esse problema da violência das facções. Como é que é a passagem para escrever para o grande público? Como é que é fazer um novo texto, um texto que chega a leitores que não estão habituados, né, ao texto acadêmico? Isso porque os outros 2 livros que eu tinha, né, livro inteiro, era o meu mestrado e o meu doutorado. Então, no fundo, né, foi uma dissertação de mestrado e foi uma tese de doutorado que virou livro. Bom, aí quando o Bruno me convidou, né, para escrever com ele, claro que eu fiquei insegura justamente porque eu sou socióloga, eu não tenho formação em jornalismo e nunca tinha tido a experiência de escrever textos, a não ser alguma coisa para artigo de jornal, análise, essas coisas, né, que é coisa pequena, mas eu não tinha tido a experiência de escrever assim reportagens, né? Então no começo eu fiquei um pouco assim, né, um pouco insegura, né, pensando se daria certo, se eu conseguiria escrever de uma maneira mais compreensível, assim, sem muito sociologuês, né? Mas acabou que eu acho que fluiu muito bem.
Claro que o Bruno também me ajudou bastante, a gente fazia muito junto, né, o trabalho mesmo, então dividíamos algumas partes, depois trocávamos os textos e trabalhávamos no texto assim, um do outro, né? Então eu acho que foi importante a experiência do Bruno como jornalista para suavizar um pouco alguns termos, né? Retirar alguns termos mais, enfim, que implica ali um conceito nas ciências sociais, enfim, então isso tudo acabou sendo, acho que foi muito bom. E eu gostei muito, porque no fundo eu achei, de certa forma, eu escrevi, digamos, de maneira mais. Eu me senti mais livre escrevendo, sem aquela preocupação de fundamentar, digamos, de pegar um livro, uma referência para sustentar aquele argumento. É claro que você fundamenta, mas a partir da narrativa, né, dos próprios fatos que você está narrando. Como é que é fazer um trabalho a quatro mãos? Como é que foi esse diálogo, você e o Bruno? Olha, a gente foi bem, viu? Eu lembro que os 2 primeiros capítulos foram um pouco mais complicados, porque a gente talvez não tivesse tão claro ainda, né, a própria estrutura do livro. Então, o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo, a gente mudou várias vezes. Tinha feito um grande, depois cortou para os 2, enfim. Então, e os 2 primeiros capítulos foram meio que escritos pelos 2, meio que simultaneamente. Então foi um pouco caótico, assim. Eles demoraram mais, porque tinha hora que empacava, e a gente, peraí, a gente vai por onde, né? Vamos pensar e tal. Mas depois os outros, acho que foi mais, fluiu muito bem. A gente meio que dividia, assim, você escreve, por exemplo, ao 3, eu escrevo 4, aí a gente escreve, depois troca, a gente faz uma primeira, né, um texto, e aí a gente inverte, um manda para o outro, para que um interfira ali naquele texto do outro. E assim a gente fez com os outros, né? O Bruno é um parceiro, assim, de fato, muito, muito fácil de se trabalhar, né? Eu acho que já não sou tão fácil, mas, enfim, ele é muito fácil de lidar, é uma pessoa muito calma, tranquila, e, enfim, acabou sendo, não foi um problema, né? Ser a quatro mãos. Escrever sobre o PCC, sobre segurança pública, imagino, algo que oferece risco. Queria saber como é que você lida com o risco de trabalhar com um tema como esse, se você, de alguma maneira, teve receio ou continua tendo receio. Olha, eu nesse período todo, né, que faço pesquisa sobre esse tema, nunca tive problemas, assim, nunca tive nenhum tipo de ameaças e, portanto, nunca tive medo, né, em relação à segurança pessoal, pelo fato, né, de fazer essas pesquisas. Eu sempre procurei ser muito clara e honesta com os interlocutores com quem eu falei, né, ao longo dessa trajetória inteira. A grande maioria dessas pessoas estavam privadas de liberdade, né, a minha entrada no campo, né, é desta forma, principalmente. Então, eu sempre deixei claro qual era o objetivo do trabalho, o que eu estava querendo fazer. Nunca digamos assim, estendi o vínculo com ele depois da entrevista. Então, sempre foi, né, naquele momento e pronto, né? Então, eu entendo que eu sempre tomei cuidado para não me vincular a nada além do que dessa tentativa de compreender esse universo do crime. Aí, para o livro, né, como ele saiu do âmbito acadêmico, e aí, eu acho que aí tinha um problema, porque o material de pesquisa, né, que eu tinha era um material de pesquisa que, quando eu coletei, o objetivo era acadêmico, como sempre foi, projetos de pesquisa, artigos, relatórios de pesquisa e tal. Então, quando eu transpus isso, levei para um livro que tinha um objetivo claro, né, de circular mais, aí eu tomei mais cuidado ainda, né, porque eu estava pondo informações que iam circular muito mais do que eu imaginava que elas circulariam quando elas foram coletadas, né? Então eu tomei alguns cuidados, como por exemplo, não trazer nenhum fato relacionado a alguém que eu tinha entrevistado, que eu estava colocando ali as informações relacionadas a essa entrevista, então não trazer nenhum tipo de fato, ainda que tivesse sido saído na imprensa, mas que pudesse identificar aquela pessoa, né? Porque por mais que tivesse saído na imprensa, num outro contexto, a entrevista que eu realizei, eu não tenho nenhuma autorização para identificar as pessoas e nem
isso nem, de fato, nem é adequado ser feito, né? Geralmente a gente tem um compromisso com as pessoas e acredito que isso também é fundamental para a nossa própria segurança, né? Então eu procurei, digamos, ao escrever o livro, descaracterizar, né? Falar, narrar os fatos, mas não de maneira que não identificasse aqueles interlocutores com quem eu tinha conversado durante esse processo de pesquisa. Então, isso para mim foi importante, né? Já que em nenhum momento eu pedi autorização para fazer entrevista para publicar num livro jornalístico, né? Então, eu Uhum. não poderia, de maneira alguma, identificar ninguém. A entrevista é base para o trabalho jornalístico. A entrevista também é base para muitos trabalhos na área de ciências sociais, que é a tua área inicial. Eu queria que você contasse como é que é a preparação, como é que é a realização desse tipo de entrevista na área de ciências sociais. No caso acadêmico, as entrevistas que eu fiz ao longo, né, da minha trajetória de pesquisa, elas sempre foram o que a gente chama, na academia, não sei se o jornalista também tem essa classificação, de entrevistas semi-orientadas por roteiro. Ou seja, ela é um intermediário entre aquela entrevista muito fechada, que ela digamos, ela não tem muita abertura para outros assuntos que não aquele que está definido ali, e aquela que é a história de vida, sei lá, que é uma coisa bem aberta, né? Então essa entrevista semi-orientada por roteiro, que foi as que eu utilizei, previamente tinha um roteiro de perguntas, eu acho que no caso do doutorado, tinha cerca de 100 questões, mais ou menos, divididas em blocos temáticos, né? Então, começava perguntando a trajetória dentro do sistema prisional, do indivíduo, sua relação com família, até ir chegando nas relações dentro do sistema prisional, para depois falar de PCC, né? Porque não dá para perguntar direto. Então, e aí na relação com o preso, eu sempre busquei criar uma relação assim de confiança, né? E fazer com que a entrevista, na verdade, seja uma conversa, né? E deixar o preso, digamos, à vontade, inclusive para ele perguntar coisas para mim também, que seja um diálogo que não apenas eu pergunte e ele responda, mas que ele também possa perguntar coisas para mim e até falar de outras coisas que não estão no roteiro, né? Então, as entrevistas, em geral, duravam entre 2 até 7 horas, aí depende muito do interlocutor, né? Da capacidade dele de falar e também da vontade dele, né, de falar. Inicialmente, eu imaginava fazer gravação, mas um diretor da primeira unidade prisional que eu fui fazer pesquisa no doutorado, ele negou entrar com o gravador. E aí eu achei que seria mais adequado mesmo não gravar, porque como o tema era bastante espinhoso, o gravador poderia inibir, né, o entrevistado. E eu acho que acabou sendo algo acertado. É claro que a gente perde muita coisa, né? Perde, digamos, uma narrativa, a integralidade do discurso, os não ditos, os silêncios, né? Mas eu acho que entre avaliando perdas e ganhos, eu acho que acabou sendo mais positivo para o trabalho como um todo a não gravação. Porque, às vezes, mesmo quando eu estava anotando no caderno e o preso estava falando, tinha momentos que ele, né, dependendo do que estava falando, que ele parava de falar ao perceber eu anotando. Então, aí eu comecei até isso, né, evitar, ou seja, evitar ficar anotando, até para prestar atenção no que estava dizendo e fazer no caderno, sei lá, alguma palavra que me remetesse àquela questão que eu não queria esquecer, que era algo muito importante. Sempre, né, dentro do sistema prisional, busquei ficar em local com privacidade para realizar essas entrevistas. Isso é fundamental para a segurança, principalmente dos entrevistados, né? Porque ele está numa instituição coercitiva, né? Então é importante que ele tenha privacidade para que o que ele fale eventualmente não possa prejudicá-lo lá dentro, né? Eu sempre falo, né, nas discussões da metodologia de pesquisa, que por mais que a gente tente criar uma relação de confiança, se aproximar, a gente nunca pode esquecer que quando chega no final da entrevista, o pesquisador vira as costas e vai embora, né? E o preso, ele continua lá dentro do cárcere. Por mais que a gente tente criar uma situação adequada para a pesquisa, a gente está sempre colocado numa situação muito assimétrica, né? Então, é muito importante que a gente tenha todos os cuidados para que
a participação na pesquisa não traga ainda mais sofrimento para aquela pessoa que já está numa situação de sofrimento, de privação de liberdade, né? Eu sempre deixava claro que ele não era obrigado a participar, que se ele não quisesse participar não tinha nenhum problema, ele não seria punido e também ele não seria ajudado, né, se ele participasse. Enfim, eram as condições que eu sempre achei importante deixar claro para ele decidir se vai participar ou não. Apesar de ter um roteiro de perguntas já pré-definido, imagino que você consiga ter muita maleabilidade na hora de conversar com os entrevistados. Você pode contar como é que funciona assim? Eu acho isso super importante, né? Porque quando a gente tem um projeto de pesquisa, a gente faz um roteiro, em tese, né? A gente não foi a campo ainda. Então, é claro que a gente não sabe como é que... A gente não tem como prever tudo o que está acontecendo em relação a esse fenômeno, né, que a gente está pesquisando. E isso, para mim, foi fundamental, né? Então, eu vou dar um exemplo rápido, assim. A questão de ter facas dentro das prisões. A posse de facas pelos presos, serras, estiletes, sempre foi muito tradicional nas prisões brasileiras, né? E quando eu comecei a fazer o doutorado, um diretor me disse, um funcionário me disse alguma coisa do tipo, não, em prisão do PCC não tem mais faca. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, era uma questão que eu não tinha no meu roteiro, né? Mas aí eu comecei a fazer essa pergunta para todos os entrevistados, e ela trazia respostas assim, que foram fundamentais para a minha tese, né? Então os presos falavam geralmente, não, é claro que não tem mais faca, porque se tudo é PCC, quem está com porte de uma arma ou está pensando em tomar uma atitude isolada ou está pensando em trair o PCC. Enfim, então, um exemplo de um elemento que eu nem sabia que estava acontecendo, que não tinha mais a faca, mas que acabou sendo introduzido ali em conversas com funcionários, e aí, digamos, reiteradas com os presos, mas acabou sendo central. Então, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, né, no meu roteiro de entrevistas, eu começava do mais genérico, daquele assunto que não traz tanto constrangimento, a situação dele, a trajetória dentro do sistema prisional, a relação com a família, educação, trabalho, essas coisas. E depois ia indo para aquelas que iam caminhando para situações, digamos, que eu sabia que iam levar, em algum momento, ele a falar do PCC. Né? Eu tentava fazer eles falarem do PCC sem eu perguntar diretamente sobre o PCC. Então, eu fazia uma pergunta que era muito importante, né? Assim, por exemplo, quando vocês brigam dentro da cela ou no pátio, quem é que resolve a briga? Então, eu sabia que, ao fazer essa pergunta, isso ia estimular, ou enfim, né, fazer com que ele já respondesse, ele entrasse no assunto do PCC, para que a partir daí eu pudesse abordar esse assunto. E deu muito certo, assim, né? Agora, alguns entrevistados, eu nem precisava fazer esse caminho todo, porque eles já falavam antes, né? Então, alguns já se apresentavam do tipo, prazer, eu sou o fulano do PCC aqui dentro e tal. Então, digamos que ele já facilitava o meu caminho, que eu sabia que não precisava ficar assim, com ele com muitos, né, cuidados em relação a entrar nesse assunto. Então, o roteiro é muito importante, essa capacidade, essa flexibilidade dele, para que ele se adapte, inclusive, ao entrevistado, né? Você escuta muitas vozes para transformar em um texto. E isso me lembra o trabalho da Svetlana Alexievich, que venceu, inclusive, o Nobel de Literatura, fazendo algo que ela chama de romance coral, que é justamente, a partir de muitas entrevistas, chegar a uma síntese extremamente poderosa, né, a partir dessas pessoas que ela escuta. Eu queria entender como que funciona para você transformar tantas vozes, né, tantas escutas, num texto. Eu anotava no caderno, quando eu chegava no hotel, porque geralmente eu ficava durante as pesquisas em hotéis, no interior do estado, ou em outros estados. Então, no mesmo dia, eu tentava passar tudo para o computador, para não esquecer, inclusive passando nos detalhes, às vezes acontecia alguma coisa no meio, alguém intervia, alguém falava enfim, alguma coisa ali que eu não queria deixar esquecer, né? E aí eu já anotava, então, tudo, era uma espécie de anotações de entrevista e diário de campo também, né, que eu fazia. Bom, depois, né, no caso do doutorado, depois de feita todo o trabalho de campo, sei lá, ao longo de 1 ano e meio, 2 anos,
na hora de escrever a tese, então, a gente já tem um pouco as coisas que a gente sabe que são ali recorrentes nas entrevistas e que percebe que são centrais para o que você, né, porque a gente está pesquisando. Eu não usei nenhum programa. Hoje tem muitos programas que fazem análise de textos, né, análise quantitativa, às vezes, de palavras que foram mencionadas e tal. Eu não utilizei, eu fiz tudo manualmente, assim, então eu deixei as entrevistas e eu fui relendo e anotando em categorias, já daquelas categorias que eu considerava que iam ser importantes para o meu trabalho. Então, por exemplo, a questão relativa dos homossexuais, que havia uma questão relacionada aos presos homossexuais, na relação com o PCC, etc. Batismo, quando eles falavam do processo de batismo, essa questão das facas e assim por diante. Então, eu ia categorizando as entrevistas a partir já de algumas questões que me chamaram a atenção, que eu sabia que seriam importantes para a tese, e depois no próprio texto eu ia separando já com a categoria os trechos que diziam respeito àquele assunto. Bom, aí depois, para escrever a tese, foi juntar com a teoria e ir trazendo, né? Aí já a partir da divisão dos capítulos, relacionada com essa, digamos, divisão analítica, que trazia ali essas reflexões a partir das categorias. Você é uma mulher numa área que, em geral, tem um predomínio de homens. Como é que fica a questão de gênero no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua produção? Nessas pesquisas, né, no sistema prisional, essa é uma dimensão muito importante, porque eu sempre fiz pesquisas em prisões masculinas, né, e embora conheça, tem muitas unidades femininas, mas como projetos desenvolvidos, coordenados por mim, eu sempre fiz nas masculinas, porque eu acho que tem diferenças muito grandes, não dá para misturar as duas coisas, né? E é claro que aí a dimensão do gênero, ela sempre atravessa essas relações e é muito importante. Então, eu acho, né, que o fato de ser mulher pesquisando em unidades prisionais masculinas, ela coloca uma posição que tem benefícios e tem também custos, né? Então, acho que o benefício, acho que a própria é um universo muito machista, né? Tanto do ponto de vista dos presos, daqueles que estão no mundo do crime, quanto também dos funcionários que trabalham, né, nessas instituições. Mas, paradoxalmente, eu acho que acabava usando essa estrutura machista a meu favor, né, na medida em que você tem aquela coisa da mulher que não sabe nada, né, que enfim, alguém ali tem que ensinar para ela como são as coisas, né. Então, eu acho que isso é bom, né? Porque o pesquisador precisa que as pessoas falem, que ensinem como as coisas são, né? Então, eu acho que isso acabou sendo positivo. Então, eu acho que, é claro que vai depender muito de cada pesquisa, de cada inserção, de cada objeto de pesquisa, de cada local, mas acho que a questão de gênero é sempre algo estruturante, né, nessas relações. E aí cabe ao pesquisador, ou ao jornalista também, no caso, utilizar isso da melhor forma, que seja um ganho para a pesquisa ou para a reportagem e não um óbice, né? Então, eu acho que, no meu caso, acho que foi possível converter num ganho, foi positivo o fato de ser mulher em unidades masculinas. Claro que eu não vou dizer, aproveitei, né, alguma coisa boa do machismo, não é isso, mas eu acho que é saber se movimentar nesse universo a partir daquelas condições estruturais que ele apresenta, né? Tenho certeza que quem está nos escutando adorou conhecer um pouco mais dos bastidores do seu trabalho e como é que a partir dessa formação na área de ciências sociais, você partiu para um trabalho para um grande público, mais no formato de um livro-reportagem. Foi uma alegria muito grande falar com você. Obrigada, e que as mulheres sigam fazendo pesquisas e que transformem pesquisas em livros de não ficção, para que o conhecimento seja ainda mais acessível a todo mundo. Obrigada. Esta conversa encerra a minissérie dedicada a livro-reportagem. Se você começou por este episódio, confira as conversas anteriores no feed do Quarta Capa. E fica aqui o convite para compartilhar com quem você acha que pode se interessar. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais.